Olá pessoal, mais uma aula gravada. Infelizmente a situação hoje está bem complicada, 26 hoje, 26/3, iríamos ter uma aula, mas infelizmente por questões políticas e também pela questão da pandemia nós vamos montar essa aula e eu quero acreditar que eu vou conseguir não substituir a aula, como a gente faz normalmente, mas vou tentar, nesse tempo que a gente tem aqui, tentar resumidamente apresentar alguns conceitos para vocês, tá? E para a semana, como na outra semana, dia 2, se não me falha a memória, também não teremos aula, pretendo gravar uma aula para o dia 2 também, tá bom? Então, vamos partir para esse nosso conteúdo dessa aula de hoje. Serão basicamente 6 tópicos que nós vamos abordar, basicamente, ok? A gente já tem mais ou menos delineado conceitos que vão só sacramentar o que eu tenho dito para vocês, o que a gente tem discutido em aula, né? É o comportamento do indivíduo em uma sociedade doente, que é o primeiro tópico. A questão do conceito de herança cultural, que a gente já deu mais ou menos uma abordada interessante. A identidade cultural, já falamos também, representações sociais, imagens e comunicação, coisa que a gente já tem mais ou menos delineado ao longo das nossas aulas. Mas nós vamos dar uma pequena fundamentada, até porque quando nós falamos de indivíduos numa sociedade doente, nós falamos de valores, nós falamos de normas e padrões de comportamento e como a sociedade está estruturada, que se doente, o indivíduo também está doente. E não é a doença como a gente tem conhecido, como vulgarmente conhecida. Não, doença é problema de estômago, de coração, de pulmão, não é. Eu chamo de doença social, que é um dos grandes males do nosso século XXI, a reboque, né, do século XX. Então, aqui que nós temos então em termos de comportamento do indivíduo em uma sociedade doente. Em primeiro lugar, nós temos que identificar o que é uma sociedade doente. Não é? Vamos identificar, vamos pegar o Brasil, pronto, vamos lá. Melhor, vamos pegar a América Latina e depois fechar no Brasil. Alguns países aqui da América Latina, por questões políticas, por questões governamentais e ideológicas, não vamos entrar em detalhes, não avaliam, não dimensionam os problemas que estão causando em função das suas políticas adotadas, né? Então, nós temos indivíduos que perdem um pouco da sua confiança, perdem um pouco da sua integridade e passam a ficar tão doentes quanto esses países aí. Não é o país. Este país está doente em função da forma como seus governantes administram e adotam políticas sociais. Vou entrar em detalhes quais são. Né? Então, esse país, ele notadamente faz com que os seus participantes, os seus cidadãos, eles adquiram conhecimentos ruins, conhecimentos que podem causar um agravamento na própria sociedade. Então nós temos uma sociedade violenta, por exemplo. Isso é uma cidade doente. Vamos pegar a Venezuela ultimamente, vamos identificar. Não vou entrar na questão que tipo de governo é lá, qual viés ideológico que tem. Não vou entrar nessa seara. Vou dizer que o venezuelano hoje sofre com a violência, sofre com a fome ou a má distribuição de renda. Então isso tudo, gente, é um tipo de doença que a sociedade proporciona ao indivíduo. E esse, por sua vez, passa a apresentar essa doença de maneira bastante presente na vida dele. Né? Ele passa a ser tão violento quanto a sociedade. Ele é o resultado, é o reflexo de uma sociedade violenta. Não é? A gente pega o indivíduo que
atira no outro por conta de que a ideia não bate. A gente já ouviu isso várias vezes em várias cidades latino-americanas, né? De que o fulano, sei lá, por uma questão ideológica, não concordou, o outro foi lá e deu um tiro no outro. Isso é loucura, né? Ou foi lá, brigou, espancou, coisa do gênero. Então, nas principais cidades é muito comum se ver isso. Numa cidade como São Paulo, vindo para cá agora, para a nossa realidade, o que mais a gente vê é a falta de respeito para com os cidadãos. Mas a nossa sociedade está doente porque há muitos anos, ilustrando a questão social, há muitos anos, nós não temos uma política social estruturada, uma política social autêntica, uma política social que atenda aos anseios e às necessidades das populações, não importa qual classe. Eu repito, política social independe de classe. Todos, sem exceção, devem participar das mesmas condições, dos mesmos benefícios, dos mesmos recursos que a classe A, B, C, D, E e vai por aí afora tem, né? Então nós somos uma sociedade doente nesse sentido. E a violência, ela é o resultado, ela é, como é que eu posso dizer, o reflexo de uma sociedade que não encontra uma solução para os seus problemas. Isso reflete também nas políticas educacionais, como a sociedade doente não tem uma política educacional adequada, então ela não forma cidadãos, né? Ela maqueia uma formação do cidadão na escola. Isso reflete na família. Eu vou ver se eu consigo enviar para vocês, abrindo um parênteses aqui, um modelinho de sinergia muito interessante. Eu vou enviar para vocês essa semana aqui, tá bom? Que o modelo de sinergia envolve um tripé, um quadripé, vamos dizer assim, onde eu tenho indivíduo, família, sociedade e organização. Tem mais um que eu não vou precisar de pensar. E eles trabalham dinamicamente entre si, eles se envolvem, eles um alimenta o outro. E essa alimentação dá o equilíbrio. Qualquer um deles que sofrer qualquer situação, ele descontrola os demais. Então, nesse processo de sinergia, a gente pode facilmente identificar o quanto o indivíduo está comprometido. E estando comprometido, ele reflete na própria sociedade a situação ruim. Dentro dessa sociedade, esse indivíduo e a sociedade, ele começa a gerar problema na própria empresa. Então, começa a ter problemas dentro da empresa. Então, o indivíduo começa a desenvolver agressividade, o indivíduo começa a manifestar comportamentos não muito recomendáveis. Ora, esses comportamentos, não na empresa, na sociedade, o indivíduo passa a refletir também na estrutura da família. Então, nós temos o quê? O que se diz no popular, o samba do crioulo doido. Então, é uma sociedade doente, nesse sentido, legal? Quando a gente fala também de sociedade doente, vou ilustrar para vocês, acho que já comentei até, um projeto que eu desenvolvi, ou pelo menos quase concluí, faltou um tico só para concluir, a minha hipótese era de que a violência e fracasso escolar, elas são sinônimos de um contexto social, né? Apesar de ser um projeto da área pedagógica. Em função até do aprendizado e da importância da violência e o fracasso escolar. E nós chegamos à conclusão que se eu tenho o fracasso escolar é porque a violência campeia. Não é violência de bater, de matar, violência social, violência emocional. E se eu tenho violência, eu não estudo, eu tenho receio, eu não consigo me concentrar. Existe uma série de fatores, de vieses comportamentais que vai interferir no processo de conhecimento, de aprendizagem. Então, uma sociedade está sempre doente em função da própria condição sociopolítica do país e da cidade. E aí, nesse caso, compromete valores, a ética, os padrões de comportamento, aí está tudo comprometido, que é o que eu estou falando para vocês aqui.
Em contrapartida, ou pelo menos na sequência, nós temos o conceito de herança cultural. O que é isso? É aquilo que o indivíduo recebe culturalmente falando. É, é, o indivíduo, quando ele é educado, quando ele é orientado desde a família, ele já começa a receber os primeiros conceitos de valores, os primeiros conceitos de respeito social, de respeitar o próximo, de respeitar pai e mãe, enfim, de respeitar a sociedade como um todo. E isso é uma herança que é passado de geração para geração, não é? Claro que alguém vai dizer, mas peraí, professor, há toda uma dinâmica aí, há todo um processo de desenvolvimento, claro. Então, a educação que eu recebi dos meus pais, por exemplo, é de outra época, mas meus filhos, minhas filhas, por exemplo, eu já os eduquei em função da realidade que eu tenho hoje. A minha filha, por exemplo, educa o filho em função do momento que ela e a sociedade está passando, que a sociedade é dinâmica. E isso nós chamamos de herança cultural, é o que é passado de geração para geração, porém acompanhando todo um processo evolutivo. Se a gente for olhar a educação dos anos 30, 40, é completamente diferente da educação dos dias atuais. Ah, mas a herança da época não bate com a de hoje. Verdade, não bate, não é? Mas o que nós temos, podemos estudar como era na época, como era a educação, por exemplo, como eram as políticas, como que as sociedades viviam, né? Por exemplo, em 1930, 40, como era São Paulo. Numa aula aí alguém mostrou algumas fotos, né, bastante interessante. Então, aquelas fotos também pode ser visto como uma herança cultural, né? Alguns projetos culturais, por exemplo, diferentemente ocorriam do que é hoje, né? Há 60, 70 anos atrás, talvez o MASP nem existisse, faz até aniversário o MASP por esses tempos aqui. Então, a cultura é exatamente aquilo, essa herança é aquilo que é transmitido de família, de pai para filho, mas também dentro da escola, né? Porque a gente já abordou. Bons tempos aqueles, por exemplo, se cantava o hino nacional, que era uma questão de valor, né? Se cantava o hino nacional, se cantava o hino à bandeira. Hoje ninguém faz mais isso. Então, isso embute uma questão de herança cultural, o próprio conhecimento, a própria liberdade. Por exemplo, nós tínhamos que usar uniforme. Hoje ninguém usa mais uniforme, cada um vai mais à vontade, vai mais despojado. É muito interessante isso, né? Então, isso diz respeito à questão da herança cultural. Um outro dado importante, que é a identidade cultural, que vai de encontro à herança. E a identidade cultural é aquilo que o indivíduo assimila, já falamos isso também, é aquilo que o indivíduo assimila, é aquilo que o indivíduo internaliza e usa, e manifesta, né? E ele se permite manifestar porque ele é o estilão dele. Nós identificamos, por exemplo, um europeu, um francês, um italiano, um inglês, português, espanhol, interessante, pelos gestos, não só pela linguagem, né? A hora que o indivíduo começa a falar, a gente já identifica quem ele é. Mas às vezes pelo gesto, pela roupa, pela forma de andar, pela forma de reagir a determinados estímulos. Não é? Então nós temos essas pessoas que trazem consigo essa identidade cultural. E essa identidade cultural, ela sofre muitas alterações, mas preserva um eixo, vamos dizer assim, a base da cultura. Então o inglês tem uma característica de ser frio em função do clima, por exemplo. Então dizem, o inglês é um cara muito frio, a emoção dele é muito fria. Olha, não sei se é toda essa frieza, mas se a gente for olhar, Inglaterra é uma ilha extremamente fria. Então, pode ser que faça parte da própria característica cultural do inglês. O francês é a mesma coisa. Então, a gente observa o jeitão do francês de ser, do italiano, né? Dependendo da região, ele é bem
escandaloso, ele é bem esparramado, ele fala mais com as mãos que com a boca. Então, são características da identidade cultural. O brasileiro também é identificado por uma série de razões, pelo seu gingado, pela sua maneira de falar. E um dado interessante, que essa identidade cultural é uma mistura, né? Por exemplo, se a gente vai para o sul, nós temos o brasileiro alemão, por exemplo, o brasileiro, onde mais, além de alemão, tem húngaro. Parece que na região da Santarém tem muitos húngaros para a região. Então, eles são brasileiros, eles pegam a parte da cultura deles, e eles insistem em manter essa cultura, principalmente os alemães, mas que não deixa de ter a cultura brasileira. Então, se a gente vai para o sul, a gente observa a identidade cultural. Algumas cidades, Blumenau, por exemplo, tipicamente uma cidade alemã. Outras lá, Joinville, não tenho certeza se é uma cidade tipicamente alemã. E outras tantas menores que têm os seus alemães lá. E até a construção das casas, as festas, tudo é tipicamente alemã. Cultura da identidade deles. E os habitantes ali são exatamente alemães, se vestem como se estivessem na Alemanha. A gastronomia é tipicamente alemã, só que eles estão no Brasil. Então eles não deixam de ser brasileiros, mas carregam também uma identidade alemã, identidade cultural alemã. Okay? Então isso é muito importante para a gente entender. E lá o sistema de representações das relações entre indivíduo e grupo, né? Ou seja, é o que eu falei agora. Nós temos grupos alemães, nós temos grupos húngaros que convivem, mas que se pertencem entre si. Com a globalização, é mais ainda, essa integração, ela permite essa integração cultural, né? Que é um modelo social bastante interessante que está vindo por aí em função da própria globalização, tá? Representações sociais é o outro fato importantíssimo para se entender. Isso na verdade, é uma maneira ou um jeito de integrar o indivíduo aos hábitos sociais, né? Em São Paulo temos um hábito, né? Essa cidade da Garoa, pelo menos era. Então, o paulistano ele tem hábitos interessantes, não? Ele gosta de repente, no inverno, ir para uma cantina, tomar vinho, sei lá, comer uma massa, por exemplo. Então, é um hábito, né, da culinária ou da cidade de São Paulo. Outros gostam de sair para ir no funk, outros gostam. Então, são situações onde as pessoas adquirem determinados hábitos. Se voltarmos 30, 40 anos atrás, nós vamos ver que São Paulo tinha por hábito, ou pelo menos que eu me lembre, formas de representações do tipo fanfarra, vamos 30, 40 anos atrás. Havia lá as fanfarras, não? O pessoal desfilava, principalmente no Vale do Agabaú, acho que mais tempo. Que era um valor social, claro, se pode voltar lá atrás, uma identidade da época, né? Mas, ao mesmo tempo, esses hábitos, esses costumes faziam parte da realidade da cidade de São Paulo, não é? E tinha seus valores, e tinha uma maneira de ser representada. Ou seja, a época era um costume, era uma regra, se é que pode dizer isso, por força de uma educação que se recebia. Gradativamente se perdeu. O mesmo exemplo que eu dou de representações sociais envolve música, envolve cultura, por exemplo, a roupa. Não se usa mais boca de sino, né? Pelo menos agora só para as moças está voltando. Não se usa mais roupa. Hoje, né, as roupas não são tão extravagantes como eram na época. O cabelo comprido. Hoje se tem muita tatuagem. Então, essas situações ou esses tipos de comportamento manifesto são, no momento, as representações sociais. É o que é permitido, o que é proporcionado pela sociedade aí. Ok? Então, veja.
envolve costumes, envolve regras, valores, mas principalmente os símbolos que as representam. Então, nós não perdemos nossos símbolos de Brasil, né? Por exemplo, um símbolo de Brasil que não se perde e há muito tempo existe, por exemplo, a música. Então, o samba, tipicamente brasileiro. O carnaval, tipicamente brasileiro. Então, isso são representações sociais, legal? Tipicamente do Brasil. E também regional, como eu disse anteriormente, o desfile, a festa de Parintins lá, com as festas que eles têm. Então, isso tudo são representações sociais, desde a localidade, não é? Até a coisa mais particular, mais regional, como a que tem mais a nível nacional, ok? Imagens como força de fixação de uma ideia, de um conceito, né? Imagens de todo tipo, hoje em dia é muito utilizado, né? Ajuda a fixar a imagem, ajuda a fixar uma ideia, legal? Como se diz lá, os bons entendidos, uma imagem vale por 1000 palavras. É muito interessante essas considerações, porque nós podemos criar imagens de líderes muito bons, nós podemos criar imagens de líderes ruins, podemos criar imagens de conceitos interessantes através de seus personagens, como podemos criar situações muito mais delicadas. Vamos lembrar, por exemplo, questão de novela, o vilão e o herói. O vilão às vezes apanha na rua por até problemas de ordem cultural. Então, esse é um outro problema muito sério, quando a imagem ela é, de uma certa forma, ou é mal compreendida, ou é uma imagem, digamos, mal interpretada, ou uma imagem de tal forma explorada de uma maneira negativa. Então eu tenho seríssimos problemas com as pessoas que estão envolvidas nessa forma de imagem, nessa forma de ver, de se identificar lá fora, né? Então, um dos riscos é propaganda, né? As imagens com a propaganda, que é muito perigoso, envolve inclusive uma questão ética. Se eu tenho uma imagem de uma comunidade e ela é mal utilizada, e ali a informação ela é enviesada, começa a se identificar aquela comunidade e aquele indivíduo daquela comunidade como sendo um cara ruim, e na verdade isso é mentira. Então é preciso ter muito cuidado com as imagens que cria. E obviamente, se eu vou falar de comunicação, eu vou associar com a questão das imagens, não? Qualquer comunicação enviesada gera problema. Então, tanto imagem quanto comunicação, gente, é muito sério. Eu tenho mensagem subliminar, é um perigo. Eu tenho imagem subliminar, é um perigo. Então, tanto a escrita quanto a visual, é preciso ter muito cuidado em função de quem interpreta. E quem interpreta precisa estar atento ao tipo de interpretação e o tipo de intelectualidade que a pessoa tem. E no Brasil nós sabemos que educação é falha e muito, como nós vamos discutir mais para frente. Ok, gente. O que eu tinha para a aula de hoje, 26, infelizmente, é isso. Vou enviar esse roteiro para vocês, que eu tenho ele em mãos aqui. Vou continuar enviando o nosso texto de apoio, que é o didático. E todo o material que eu tiver, avulso como artigos, também vou encaminhar, tá bom? Aqueles que não conseguirem ter acesso no portal, gente, manda e-mail, repito. Manda e-mail que eu vou anexar todo esse material para quem solicitar, ok? Até lá, gente. Grande abraço, saúde, se cuidem, por favor. Na próxima sexta, repito, semana que vem, vou gravar a aula do dia 2. Desse mesmo molde, desse mesmo jeitão aqui. Ok, gente? Até lá, um abraço.